Olá, aqui é o professor Bran. Estamos aqui na nossa sexta aula, na nossa aula 6 de fenômenos de transporte, começando um novo capítulo aqui do nosso curso, capítulo 3. Na aula passada nós fechamos o nosso capítulo 2, né, onde a gente apresentou, né, os fundamentos dos fenômenos de transporte. E agora, no capítulo 3, a gente coloca os dois pés, né, na mecânica dos fluidos. Então, a gente tem um caminho, né, que nós trilharemos ao longo do capítulo 3, do capítulo 4 e do capítulo 5, onde nós abordaremos, né, de forma introdutória, né, a mecânica dos fluidos. E a gente, no capítulo 3, começa pela situação mais simples, né, que é a situação da estática de fluidos. E aí, assim, o entendimento, né, de um fluido, né, estático, né, ele é equivalente, né, ao que vocês viram em física 1, né, olhando a física newtoniana, né, quer dizer, o que a aplicação, né, dos princípios newtonianos, né, eles podem ser entendidos, né, para um fluido, né, onde ele está estático. A gente sabe, né, que para que eu tenha, né, um equilíbrio mecânico, né, num certo ponto, né, de um sistema ou de uma situação física, qual é a situação que eu tenho? Né? O somatório, né, de todas as forças resultantes em torno daquele ponto, né, ou daquela área, daquele volume, ela é igual a zero. Isso também vale aqui para nós, né, para a estática de fluidos. Então a gente pode entender olhando aqui as nossas notas de aula, né? Então nós temos aqui um certo sistema, né, que é definido pelos três eixos x, y e z. E aí eu quero saber, né, qual é a minha condição, né, desse fluido estático, né, em um certo ponto, né, que está indicado aqui onde está a posição do meu cursor, né, aqui na tela do computador. E aí a gente quer saber, né, nessa condição de equilíbrio, né, qual é essa relação, né, de pressão nessas três direções referenciadas, né, referendadas pelo eixo de ordenadas. Então, como eu comentei aqui para vocês, né, a gente vai usar, né, a gente começa a partir da aula de hoje, né, a usar um pouco mais os eixos, né. Nós teremos eixo sempre é bom, né. Onde você está ancorado, onde o teu equacionamento está ancorado e onde você também consegue resolver, né, o seu problema, descrever, né, a sua situação de uma forma mais resumida e mais objetiva, né? A escolha de um bom eixo é sempre importante. Então aqui a gente está, né, ancorando, né, o nosso sistema, né, nos eixos de ordenada x, y, z, tridimensional. E aí a gente quer saber, né, dentro dessa situação, o que acontece, né, nesse ponto, né, em relação à pressão associada a esses três eixos x, y e z. E aí, né, a lei de Pascal, né, quem percebeu, né, essa transposição da ideia, né, de equilíbrio de forças newtonianas para um fluido foi Pascal, e aí isso virou a lei de Pascal. Então ela diz, né, que a pressão exercida em um ponto de um fluido estático é a mesma em todas as direções. Então, o que a gente está vendo aqui, né, que Px, Py e Pz, em relação a esse ponto aqui indicado, né, desenhado, eles são iguais, né, esse somatório, né, de força, a gente vai definir daqui a pouquinho, associado aos vetores força, né, que esse somatório ele tem que ser igual a zero. E aí nós podemos olhar, né, esse elemento de fluido, né, como sendo um cubo com três dimensões, obviamente, né? E de novo nós temos aqui os nossos três eixos, x, y agora para cima, e z, né, saindo aqui do nosso plano das nossas notas de aula. E aí nós teremos, né, através, né, dessas seis faces do cubo, né, a gente vai ter essa relação, né, da pressão de um lado da face em relação à pressão do outro lado da face, nesses três eixos x, y e z. Então, começando, né, pelo eixo x, aqui que está indicado positivo, nesse sentido, né, nas minhas notas de aula.
nós teremos, né, uma diferença, né, da pressão. E esse cubo, ele é um cubo infinitesimal, né, que tem dimensões ΔX, ΔY e ΔZ. Estou repetindo, né, ΔX, né, paralelo ao eixo X, ΔY paralelo ao eixo Y e ΔZ paralelo ao eixo Z. Então a gente vai olhar nessa relação entre as faces, né, em cada um desses três eixos. E aí nós veremos, né, começando aqui pelo eixo X, né, que a pressão, né, aplicada nessa face aqui do lado esquerdo, né, numa área infinitesimal, ΔY vezes ΔZ, né, que é essa área aqui, né, que eu estou indicando com o meu cursor, existe uma certa pressão P de X que é aplicada nessa posição X. E do outro lado, né, do nosso cubo, né, na face direita, né, a gente vai ter, né, nessa área, né, ΔY vezes ΔZ, a existência, né, de uma pressão que é aplicada no ponto X mais ΔX, né, então essa face aqui, ele está na posição X mais ΔX, então eu vou ter, né, uma certa força, né, que será exatamente igual a P aplicado na posição X mais ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Então aqui a gente já está avaliando esse equilíbrio de forças olhando esse cubo de dimensões infinitesimais, ΔX, ΔY e ΔZ. Olhando aqui a direção Y, né, nós teremos aqui na base da minha caixa, né, do meu cubo, né, uma certa pressão aplicada na posição Y, e essa pressão é aplicada, né, nessa base, né, nesse quadrado, que tem dimensões ΔX vezes ΔZ. Então, eu tenho aqui a minha pressão na base, né, do meu cubo infinitesimal, né, que representa o meu elemento de fluido, né, P de Y, que multiplica ΔZ vezes ΔX. E no topo, né, nós temos, né, observando, né, o nosso eixo X, uma pressão aplicada na posição Y mais ΔY, né, também, né, no tampo aqui do meu cubo, né, nessa área ΔX vezes ΔZ. E fechando, né, essa avaliação, né, desse equilíbrio de forças, agora na direção Z, eu tenho, né, na frente, na parte anterior, né, do meu cubo infinitesimal, uma pressão aplicada no ponto Z, nessa área aqui que é ΔX vezes ΔY. Então eu vou ter uma força, né, P de Z vezes ΔX vezes ΔY. E na parte de trás, da posterior, eu vou ter uma pressão aplicada na posição Z mais ΔZ, nessa área aqui de trás, que também é ΔX vezes ΔY. Então, eu vou ter uma força, né, fazendo esse equilíbrio, né, em relação ao eixo Z, P de Z mais ΔZ, vezes ΔX vezes ΔY. Então, eu vou fazer aqui o enunciado, né, da lei de Pascal, olhando esse equilíbrio de forças, e aí a gente vai pegar todas essas forças nas 6 faces do meu elemento de fluido cúbico infinitesimal e vamos fazer esse equilíbrio de forças e vamos chegar a uma conclusão, né? Então, a partir da lei de Pascal, é possível dimensionar, olhando aqui nossas notas de aula, a variação de pressão ou de força em um certo fluido estático que ocupa um volume, um certo volume, e aí, no caso, a gente escolheu uma geometria que é interessante, né, definido pelo cubo, com dimensões ΔY, ΔX, ΔY e ΔZ. A gente vai usar muito esse formalismo ao longo desse curso, mais umas 2 ou 3 vezes. Então, no final do nosso curso, vocês já estarão acostumados a trabalhar, né, com esse dimensionamento de um elemento de um fluido usando um cubo infinitesimal. Então, a condição, né, para que esse fluido, continuando aqui nas nossas notas de aula, né, ele seja estático, né, que o somatório dessas forças resultantes que atuam sobre esse volume infinitesimal, né, ela seja igual a zero. Então, aqui a gente está vendo o somatório, esse aqui é o símbolo de somatório, do meu vetor força total, né, que ele engloba, né, todas as 3 componentes
das forças, né, F na direção X, F na direção Y e F na direção Z, esse somatório do meu vetor força total, né, ela tem que ser igual a zero. Então, essa é a nossa lei de Pascal, e foi o Pascal que teve essa ideia, né, essa sacação de que ele poderia transpor as condições de equilíbrio mecânico, né, descritas pelo Newton, também na observação, né, na descrição de um fluido estático. Então, a gente vai pegar essa equação, né, que ela vem direto, né, de Física 1. Vamos olhar essa nossa geometria, né, das 6 faces, né, do nosso cubo infinitesimal, e vamos fazer para cada um dos 3 eixos essa condição de equilíbrio de forças. Então, decompondo, né, o nosso vetor força total nas componentes x, y e z, então nós teremos, né, o somatório, né, do vetor força, das forças, né, na direção x, o somatório, né, das forças na direção y e o somatório das forças na direção z. E aí, olhando, né, voltando ao nosso desenho aqui esquemático, né, no caso, né, começando pela direção x, né, será simplesmente a diferença, né, da força, né, existente na face esquerda aqui, do meu lado esquerdo do cubo, menos a força associada, né, essa pressão na posição x mais ΔX, aplicada aqui na face do meu lado direito do cubo. Então, esse nosso equilíbrio de forças na direção x, né, ele será igual a P de x, que multiplica ΔY vezes ΔZ, menos a pressão aplicada na posição x mais ΔX, né, então é meu P de x mais ΔX, vezes ΔY vezes ΔZ. Isso aqui será igual a zero, né, para eu ter a minha condição de equilíbrio estático, né, baseado na lei de Pascal. Vamos fazer a mesma coisa tanto para o eixo Y quanto para o eixo Z. Então, olhando aqui o nosso desenho esquemático, né, nós teremos a diferença, né, da força associada à pressão P de Y aplicada aqui na base, né, do meu cubo em relação à pressão na posição Y mais ΔY aplicada no topo aqui do tampo do meu cubo infinitesimal. Então, esse somatório de forças, né, na direção Y, ele será igual, né, a P de Y, que multiplica ΔX vezes ΔZ, menos P na posição Y mais ΔY, então é o P de Y mais ΔY, que multiplica ΔX vezes ΔZ. Mas aí faltou uma coisa que é importante, né? Estamos botando eixos, né? Isso é muito importante, nos ajuda bastante, né? Mas o nosso cubo ele não está flutuando no vácuo, né? Não está entre planetas, ele está aqui, possivelmente, né? Esse fluido estático ele está aqui na Terra, enfim, ou em algum planeta, né? Enfim, que tenha gravidade. Então, e está indicado aqui, né? É importante a gente considerar, né, a ação da gravidade. Então, essa ação da gravidade ela vai considerar toda a parte volumétrica, né, da densidade do meu material, e como ela está apontando para baixo, né, em relação ao meu eixo Y, ela entra com sinal negativo, né, na minha equação de equilíbrio de forças para o meu somatório de forças na direção Y. Então, eu tenho as duas componentes associadas. A primeira, né, a parte da base, né, do cubo, na posição Y, e a parte no tampo do meu cubo, na posição Y mais ΔY, e eu tenho a minha componente da gravidade, que será simplesmente ρg, que é a massa, né? O produto, produto ρ, melhor, né? O produto ρ vezes ΔY, vezes ΔX, vezes ΔY, vezes ΔZ, é a massa, né? Vezes a gravidade G. Então, aqui, basicamente, eu tenho massa vezes a aceleração da gravidade, daquele elemento de fluido. Então, essa equação aqui, para se manter a condição de equilíbrio estático, ela também é igual a zero. E, finalmente, né, em relação a Z, a gente vai avaliar essa diferença, né, entre as forças atuantes, né, na face anterior, né, associadas a essa pressão aplicada na posição Z, em relação, né, à parte traseira, né, do meu cubo, né, a parte
posterior, né, a face posterior, né, que está na posição Z mais ΔZ, associada a uma pressão, né, que é aplicada nessa posição. Então, meu somatório de forças na direção Z simplesmente será igual à pressão aplicada no ponto Z, P de Z, vezes ΔX vezes ΔY, menos a pressão aplicada na posição Z mais ΔZ, que é simplesmente P de Z mais ΔZ, que multiplica ΔX vezes ΔY. Isso aqui é igual a zero. Então, nessa análise, né, a gente pode dividir todas as três equações, né, dos somatórios da projeção da força em x, y e z por ΔX, ΔY e ΔZ. E aí essas equações elas ganham uma forma mais compacta, né? Então o somatório das forças na direção x ela é igual a menos dp dx, e isso é igual a zero. O somatório de forças na direção y, né, que é o meu F, somatório de F na direção y, será igual a menos dp dy menos ρg, igual a zero. E o somatório de forças na direção z, que é o somatório de Fz, será igual a menos dp dz, e isso será igual a zero também pela questão do equilíbrio de forças, né, dado pela lei de Pascal. As direções x e z, elas são monótonas, elas basicamente não trazem, né, nenhuma informação interessante ou relevante. A gente vai ficar, né, mais interessado numa aplicação associada à projeção da força na direção y. Então, nas direções x e z, não ocorre qualquer variação relevante sobre o fluido, enquanto na direção y nós temos a presença da gravidade, e isso nos trará, né, uma consequência interessante, né, que nós vamos abordar ainda na aula de hoje. Então, essa equação geral vetorial, né, associada, então, no nosso somatório de forças, ela será igual a menos o gradiente de P mais produto ρg, e isso é igual a zero. Então, essa equação, né, que é uma equação vetorial, né, eu tenho que a força, né, como vetor, e ela como vetor está associada ao vetor aceleração de gravidade aqui, g. Então, ela é uma equação vetorial. E aí, a partir dessa equação vetorial, existe uma aplicação super interessante, super importante, que é chamada de hidrostática. Então, nós veremos, né, que é possível determinar, né, a partir dessa equação vetorial geral, né, a gente vai jogar, né, para o caso unidimensional em relação à direção y, nós conseguiremos, né, determinar a pressão, né, medida por uma coluna vertical, né, de um certo fluido conhecido. Então, vamos trabalhar nessa equação geral vetorial. Então, e aí vamos fazer uma definição, né? Então, vamos dizer, né, que y, ele está, quer dizer, minto, o vetor aceleração de gravidade, g, ele aponta para baixo, né, em relação ao eixo negativo, então, ele está, na realidade, né, voltando aqui no nosso desenho esquemático, em relação ao nosso sistema de eixos, né, o g, ele está no sentido negativo em relação ao sentido positivo, né, de y, então a gente vai fazer essa consideração. Então, nesse caso, né, dp dy é igual a menos o produto ρg. Então, essa equação, né, ela é totalmente integrável, né? Então, vamos integrar, vamos jogar dy aqui, né, para o lado direito, então vai ficar dp é igual a menos ρg dy. Essa equação é totalmente integrável, então vamos integrar em relação a uma pressão de referência, um P0, a gente já vai falar sobre ela daqui a pouquinho, né, em relação à pressão de interesse, né, dp, e do lado direito eu vou ter menos ρg, né, que multiplica a integral de dy, né, que é uma variação da posição do fluido, né, em relação a uma posição de referência, y0, e em relação, né, a y, que é a minha posição de interesse. Então, realizando essa integral, né, do lado aqui de dp, ela vira p menos p0, e do lado de dy, tem isso aqui igual a menos ρg, que multiplica y menos y0. E aí a gente começa a entrar
numa questão que é bastante importante, né? Que é o significado desse Y0. Né? Então, o índice zero ele indica um nível de referência, né? Um valor padrão, né, de referência de pressão que eu venho utilizar, né, no meu sistema, né, para resolução, para determinação, né, da pressão, que é o meu objetivo aqui da aplicação, né, da minha equação vetorial de equilíbrio, né, estático de um fluido. Então, uma boa referência é a pressão atmosférica. Né? Então, a gente vai chamar, né, P0 de PATM, né, pressão atmosférica. Então, P menos PATM ele é igual a menos ρg, que multiplica Y menos Y0. E aí, se eu chamar, né, Y menos Y0 de menos H, então eu vou ter que P menos PATM ele é igual a ρg, H grande, né, H maiúsculo. E nós vimos na nossa primeira aula, né, que o produto da densidade volumétrica vezes o vetor de aceleração da gravidade é gama, peso específico. Então, ρgh ele é simplesmente igual a gama h. Então, isso é muito interessante, né? A gente criou aqui, né, uma equação bastante simples, onde ela permite, né, você determinar uma certa pressão que você tem interesse em determinar, né? Está indicado aqui pela letra P maiúscula. E, basicamente, o que eu preciso ter? Eu preciso... eu posso medir isso, né, através de um certo fluido conhecido. Isso aqui está representado, né, pelo meu peso específico gama ou pela minha densidade ρ aqui, né? E, basicamente, eu consigo determinar essa pressão, né? Gama é conhecido. Se gama é conhecido, se eu coloco, né, um certo fluido, e aqui eu estou mostrando... aqui esquematicamente, né, um certo tanque, então a gente pode imaginar que daqui para baixo está totalmente preenchido do fluido, e eu tenho diversas saídas, né, por onde meu fluido ele pode preencher, colunas, né, distintas, né, e aí todas essas colunas elas têm a mesma cota e a mesma altura, né, e todas a saída, né, dessas colunas elas estão conectadas, expostas, né, a uma pressão atmosférica padrão conhecida. Então, o que é interessante, né, é que o valor da pressão num certo ponto do fluido, né, ela vai estar diretamente relacionada a uma leitura de uma altura associada a esse fluido quando ele preenche, né, uma certa coluna em que você pode medir, né, essa altura H. E o que é interessante, né, o que a gente mostra aqui nesse desenho esquemático, né, é que não importa a geometria dessa coluna. E isso é muito bacana, né, porque a gente está vendo aqui 4 tipos de colunas de saída em relação ao tanque aqui de fluido que poderia estar aqui embaixo, né? O fluido ele preenche, né, o mesmo valor de cota, igual a H. Então, essa leitura, né, dessa altura H, ela independe da geometria da minha coluna, né, onde eu quero usar, né, como uma medida de pressão. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? A descoberta, né, a aplicação, né, do uso, né, da minha equação vetorial geral, né, para a hidrostática permitiu, né, já há alguns séculos, né, a medição de pressão num certo ambiente de uma forma bastante precisa, né? Então, a medida, né, da pressão de um fluido ela está relacionada com as características desse fluido ρ, né, densidade volumétrica, ou gama, né, o peso específico. Então, a presença, né, da gravidade, esse valor, né, de pressão que eu quero determinar, ele é determinado pela leitura da altura em um recipiente ou numa coluna. Então, isso é muito bacana. Né? Então, ou seja, a pressão, né, que eu quero medir ela depende apenas da profundidade abaixo dessa superfície que é medida pela pressão H maiúsculo, né, nessa minha coluna. Então, essa equação, né, ela é uma equação bastante poderosa. A gente, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre quem é essa pressão atmosférica. Né? Nós veremos que existem alguns tipos de padrões de referência para determinar, né, para serem usados, né, como uma pressão atmosférica padrão. Né? Isso é bem importante, isso é um conceito bem importante de reforçar.
E aí a gente faz, né, na nossa aula que vem, né, um exercício de aplicação de hidrostática, né, dentro de um tanque, né, e a gente vai trabalhar essa equação, né, para medição, né, de algumas situações interessantes. Então aqui a gente encerrou a nossa aula 6 de hoje, né, estamos começando o nosso capítulo 3. Lembrando que essa aula ela já está disponível no YouTube, né, para vocês assistirem novamente, reverem. Com a aula de hoje, né, e reforçado, né, com a nossa aula 7, né, a nossa próxima aula será uma aula, né, de tirar dúvidas, né, onde eu estarei aqui ao vivo, né, tirando dúvidas com vocês, das aulas anteriores, a aula 4, 5 e 6, né, que a gente acabou de ministrar, né? E na aula 7, né, a gente vai continuar a partir desse ponto, né, e vamos fazer um exercício aplicado, né, de hidrostática, né, numa situação bem interessante, mas você já tem condição de avançar um pouquinho mais na nossa lista de exercícios. A gente tem um exercício dois exercícios de aplicação da equação de hidrostática. Então, vocês já podem olhar esses exercícios e tentar realizar a resolução com que a gente o que foi apresentado hoje. Então, a gente está encerrando aqui a nossa aula 6. Tenham um bom resto de dia para vocês e nós nos veremos em breve, né, na nossa aula de exercícios, de tira dúvidas, né, na verdade, aula de tirar dúvidas, e nos veremos também de novo na nossa aula número 7. Até mais!